Bom dia. Eu fiz esse vídeo para apresentar os problemas que eu estou enfrentando na hora que eu vou executar o procedimento de prever dados futuros no ECA. Bem, vou mostrar as etapas, o passo a passo de como eu criei o modelo e depois como eu estou utilizando esse modelo para prever dados futuros. Primeiramente, eu tenho dois conjuntos de atributos. Um que eu utilizo para treinamento e o outro que eu utilizo para testes. Bom, eu já carreguei esse conjunto de treinamento no ECA. Aí eu fiz alguns testes de ajuste nos parâmetros de entrada dos algoritmos para identificar qual algoritmo tem melhor desempenho nesse conjunto de atributos. E aí o Random Forest com 300 ave teve melhor desempenho. Então, agora eu vou mostrar como eu apliquei a técnica de discretização de atributos e, na sequência, a técnica de balanceamento de classes multi e aí a de seleção de atributos. Bom, aqui eu tenho minha classe evadido sim ou não, não evasão 91 instância e evadido 303 instâncias. E aí os meus 23 atributos, incluindo a classe, e tenho 404 instâncias. Esses atributos, eles são numéricos, então eu vou aplicar, eu venho aqui em filtro e vou escolher a técnica de discretização supervisionada MDL. Aí eu aplico a técnica para todo o meu conjunto de dados. E aí os atributos, que ora era numérico, agora eles estão em categorias, né? Ou seja, categóricos. Somente esse atributo não gerou mais de uma categoria, mas os demais eu tenho de 2 a 3 categorias. Bom, agora com os dados discretizados, eu aplico a técnica de balanceamento de classe Smooth. Minha classe minoritária, ela tem 91 instâncias. E aí eu altero ela, ou seja, eu aplico a técnica uma percentagem de 200%. Eu fiz testes com 100, 150 e 200% eu tive melhor desempenho dos algoritmos. Aplico a técnica. Agora, a minha classe minoritária, que antes tinha 91 instâncias, ela passou a ter 273 instâncias. E a classe majoritária continua com 313 instâncias. Bom, com os atributos discretizados, com as classes balanceadas, a próxima etapa foi aplicar a estratégia de seleção de atributos. Eu utilizei duas estratégias. Essa CFS e a estratégia IGAR. Essa estratégia IGAR, ela obteve, o algoritmo obteve melhor desempenho com base nessa estratégia de seleção de atributos. E aqui eu fiz teste, como o meu conjunto de treinamento tem 22 atributos, eu fiz 23 incluindo a classe, mas eu fiz testes com essa estratégia, com um atributo, com 2 atributos, com 3 atributos, até 22 atributos. Nesse conjunto de interações de 1 a 22, com 16 atributos, eu obtive melhor desempenho dos algoritmos. Então, eu venho aqui e faço um ajuste na entrada para 16 atributos. Aí eu executo a estratégia de seleção de atributos. Me retorna aqui os 16 atributos que têm maior ganho de informação
e que individualmente se correlaciona com a classe. Eu volto aqui na minha aba de processamento e seleciono esses 16 atributos e executo o algoritmo Random Forest com 300 árvores com esses 16 atributos. Então eu venho aqui, eu já anotei, vê que ele mostra aqui quais são esses 16 atributos que têm maior ganho de informação e que se correlacionam melhor com uma classe. Então eu volto aqui nessa aba de processamento, eu seleciono esses 16 atributos, são 17, o 18, o 20, 16, 19, o 22, o 10, o 15, eu anotei, por isso que eu estou falando, para não cometer erro, o 11, o 9, o 21, o 13, o 6, o 2 e o 14. Então, e mais a classe, porque eu preciso selecionar a classe também, porque eu preciso desse dado categorizar, eu preciso dessa categoria para eu rodar o algoritmo na hora de fazer o treinamento. Então, só revisando aqui os atributos, tem o 2 também, que acho que eu não marquei, 2. Então, só revisando, 17, 18, 20, 16, 19, 22, 10, 15, 1, 11, 9, 21, 13, 6, 2 e 14. Aí eu inverto aqui, removo os outros, enfim. Então, o meu conjunto agora tem 16 atributos, 17 com uma classe. E agora eu vou executar o meu classificador Random Forest com 300 árvores. Usando validação cruzada. Eu tenho aqui um acerto de 92,49. Então, esse foi o meu melhor modelo. Aí eu salvo esse modelo. Só que na área de trabalho, eu criei uma pasta, conjunto de atributos, modelo indutivo. Eu vou salvar ele aqui com esse nome Random Forest 300. Salvei. Agora eu fecho o ECA. Bom, e aqui eu tenho o meu conjunto de teste. Eu tenho um conjunto, pode ver que ele tem a mesma estrutura do conjunto que eu usei para treinar. Ele tem os 23 atributos. E aí eu criei um outro conjunto também, com 16 atributos, porque estava dando erro e aí eu fiz esses testes com 23 e com 16. Aí pode ver que eu tenho a mesma estrutura. A única diferença do conjunto de treinamento para esse conjunto de teste é que no conjunto de treinamento, aqui eu tenho
a classe, se a informação, se o aluno evadiu ou não, já que nesse conjunto de teste eu substitui essa informação por um ponto de interrogação. E isso com base nesse tutorial desse pesquisador que eu encontrei na internet. Então aqui ele tem um tutorial ensinando passo a passo como criar, salvar, carregar e fazer previsão de dados futuros no ECA. Então eu executei assim passo a passo esse tutorial e só que continua aparecendo um erro que eu não consegui resolver. Então eu venho no ECA, eu vou carregar o meu modelo, só que para eu carregar o modelo eu preciso abrir um arquivo qualquer só para ele habilitar essa aba Classify. Então, aí eu venho aqui e carrego o meu modelo salvo. Então, na minha área de trabalho, nessa pasta, modelo indutivo. Aqui, o meu modelo, ele tem, nesse caso, 17, porque ele está com a classe, 16 atributos. E aí eu vou executar a previsão de dados futuros. Então eu seleciono essa opção e aí eu vou carregar o meu conjunto de testes para testar o modelo. Então eu vou executar aqui um conjunto de testes com 16 atributos. E mais opções, eu não faço nenhuma alteração. E aí eu mando tento prever, executar a etapa de prever dados futuros no ECA. E aí apresenta esse erro. Treinamento e teste não são compatíveis. Conjuntos de treinamento e teste não são compatíveis. Porém, os conjuntos têm a mesma estrutura. Aqui eu fiz um conjunto de teste com 16 atributos. Aí eu tentei executar também utilizando outro conjunto de teste com os 23 atributos. Só que apresenta o mesmo erro e eu não consegui resolver esse problema. Então, eu preciso de ajuda para identificar o que eu estou fazendo de errado. Muito obrigada.